Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de sábado, pra gente falar do jogo que abriu a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vitória, rapaz, mais uma vitória contra o Atlético Mineiro, né? Freguesaço, né? Acho que faz um tempinho já que o Vitória não perde pro Galo e hoje 2-0 no Barradão, o rubro-negro volta a vencer no Campeonato Brasileiro após 3 rodadas. Gols de Kaiser e Eric, né, marcaram aí para o Leão, que conquistou 3 pontos importantíssimos e dá aí uma tranquilidade para Jair Ventura seguir trabalhando como comandante da equipe. Vamos falar muito desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Ícaro Análises, que esteve no Barradão acompanhando esse jogo de perto, e nos trabalhos técnicos e direção o nosso grande Gabriel Costa. Você que está chegando aí, já espalhe o link, tá? Grupos de amigos, parentes, grupos de torcedores do Vitória, enfim, já avisa que a gente está ao vivo aqui para falar desta grande vitória do Vitória 2-0 contra o Galo. Então já chama a galera para acompanhar, já vai deixando o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui no chat, tá? A gente quer saber a sua opinião aí sobre o jogo de hoje, a gente vai lendo aqui na medida do possível, interaja conosco, nos ajude aqui a fazer mais esse conteúdo no 45 Minutos. Também falar dos nossos parceiros que apoiam esse projeto, Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas, Indaiá, e também a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, também a nossa parceira. Você que é maior de 18 anos, tem um QR Code na tela para você conhecer, se cadastrar e se divertir. Lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. Você não vai ficar rico com apostas, é só para você dar aquela emoção. Tá acompanhando o jogo ali? O jogo do seu time ou outro jogo? Pô, tá tendo uma leitura interessante? Pô, acho que esse time vai fazer gol. Acho que esse time vai vencer a partida. Aí você bota lá 5, 10, só para dar aquela emoção a mais no jogo que você está acompanhando, se divertir e quem sabe, né, também tirar uma graninha que ninguém vai recusar também. Então vai lá na Bet Nacional, lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. Ícaro Análises, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Temos o corte, então muita gente está vendo em diversos horários. Vitória venceu, 2-0. Você que estava na bronca com o Jair Ventura na última live contra o Bavi, o nosso querido Jair Adventure, hoje foi peça importante aí para essa vitória. Na sua opinião, ganha um crédito depois desse 2-0? Você que estava querendo que ele já fosse lá pro olho da rua, agora, pô, depois desse jogo ele recuperou a confiança? Rapaz, boa noite, Fábio, boa noite, nossos ouvintes. Eu acho que recuperar a confiança é uma palavra muito forte. Foram 2 jogos contra o Bahia. E assim, se o Bahia que tem muito investimento, o Atlético Mineiro também tem. Ah, mas a gente enfrentou o Bahia fora de casa. Ok, é um argumento válido, mas não para a postura da equipe. Eu acho que hoje, o que é que o Vitória precisava fazer? Vencer o jogo. E venceu. Venceu. Não sofreu gols. Isso. E é isso que vale. Abriu o placar, né? E não Sim. Não tomou um empate nem a virada. Inclusive ampliou, né? Fez o segundo gol. Sim. Mas não foi um jogo bom. Mas foi um jogo seguro. Olha o que eu vou responder. Não foi um jogo vistoso
em relação ao Vitória, eu não tenho nada com o Atlético Mineiro. O Atlético Mas tem Mineiro não como faz esse parte. Vitória ser vistoso, Ícaro? Não é, não é Se você pontuar, não consegue é fazer 2-0 no sobreviver? Atlético Mineiro, que foi o atual vice-campeão da Sul-Americana, dá pra fazer um jogo vistoso. Ah, mas fulaninho não joga. Beleza. Eu acho que precisa parar de querer dividir a responsabilidade com os outros. E tem que assumir a responsabilidade de falar assim, eu sou Vitória, eu jogo no Barradão e eu tenho que vencer o jogo. Ah, mas o outro time tem mais investimento. Beleza. Ele pode ter 1 bilhão de investimento. Dane-se. Você é o Vitória, você está no Barradão e você está com a sua torcida. Então você tem que se impor. Porque por mais que o adversário tenha investimento, tenha jogadores que isso, que aquilo e aquilo outro, irmão, no Barradão ou em qualquer estádio, eu tô falando de estádio, não de arena, em estádio, que tem a torcida de massa, que torcida que vibra, eles vão sentir o jogo. Como sentiram hoje como vão sentir em outros jogos dentro do Barradão. Então, assim, por mais que o adversário, o Atlético Mineiro, tenha mais dinheiro, tenha jogadores tecnicamente superiores, é assumir a responsabilidade de jogar dentro do Barradão e falar, opa, aqui quem tá jogando é a gente, pra nossa torcida. Então vamos fazer valer o mando de campo, entendeu? E hoje o Vitória fez valer o mando de campo. O Atlético Mineiro não fez o Vitória sofrer. E eu falei isso, não sei se foi na live passada, do Bavi do meio de semana ou do Bavi Do Baiano. do sábado, do Baiano, da final do Baiano. Eu acho que foi do meio de semana. E eu falei, o Atlético Mineiro é freguês. E hoje se confirmou mais uma vez uma freguesia. Então, assim, é freguês. O Vitória mereceu vencer. Venceu jogando bem. Mas isso ainda não é a regularidade do Vitória. Ainda é um Mas não é ponto um fora primeiro da curva. passo hoje? Hoje não foi um primeiro passo ali pra Não sei. seguir Não evoluindo? sei se foi um Ou muito primeiro passo, cedo ainda? porque o Vitória ainda é um time muito irregular. Eu não posso chegar aqui e falar, hoje o Vitória deu um primeiro passo. Aí chega a semana que vem contra o Mirassol e o Vitória joga mal e perde o jogo. Então não sei. Eu preciso que o Vitória faça partidas regulares e partidas regulares jogando bem. É que nem Neymar para ser convocado para data FIFA de março ou para a Copa do Mundo. A gente precisa que ele jogue bem, que ele esteja apto fisicamente e que ele tenha uma sequência de jogos que vale a pena ele ser convocado. Tipo, a qualidade de Neymar todo mundo conhece. A força do Vitória no Barradão todo mundo conhece. Só que isso não é suficiente. O que você já fez no passado ou o que você tem, ok, mas você tem que se provar a cada dia que você está apto ou que você merece aquele rendimento ou aquela vaga, entendeu? Então eu penso dessa forma. Muito bem. Quem tá aqui no nosso chat, né, o Fábio Campos, ele fala que é 10 da manhã na Austrália, tá, Ícaro? Ele tá nos acompanhando diretamente da Austrália, torcedor rubro-negro. E são Valeu, Fábio. 9h40 em Salvador. Isso. O Saulo Lessa também tá por aqui, fala que Ícaro Análise tá famoso. Ele é famoso, né, galera? Ele já era Não, famoso antes. famoso, com todo respeito a você, Fábio, meu apresentador, e a nossos ouvintes, famoso é Jesus Cristo. Eu sou conhecido. Ah, muito bem. Ele fala que na Bahia só se fala em Ícaro Análise. O Saulo Lessa tá falando aqui. Graças a Deus, obrigado. Mas eu trabalhei para isso. Muito bem. Graças a Deus. Trabalhei muito para isso, inclusive. O Antônio também tá por aqui. O nosso companheiro, né, do 45 Minutos, o Antônio Mazaro, fala: boa live, gente. Abre o olho para Gabriel Baralhas, Ancelotti. Daqui a pouco o Ícaro Análise vai falar da atuação do Baralhas hoje. Boa Enfim, atuação, galera, inclusive. isso.
Galera que tá no chat aí, galera que tá acompanhando, manda mensagem pra gente, tá? Aqui é live, eu gosto muito de fazer Mande live por mensagem, isso, né? não. Mande questionamentos sobre o Esporte Clube Vitória Isso, de Jair Ventura. perguntas para Ícaro Questionamentos. Análises. Muito bem. Bom, vamos falar do jogo, Ícaro? Vamos lá, Vamos, vamos... vamos, Vamos vamos, primeiro vamos. falar dessa escalação. Você gostou do 11 inicial? Sem entrar no mérito da atuação no jogo, tá? Quando você viu ali o 11 Sim. inicial do Vitória, te agradou? Martínez centralizado, Marinho, Mateuzinho nas pontas, enfim. A dupla com Camutanga e Kaká, o Nathan Mendes na direita, enfim. Era o que tinha de melhor pra hoje? Não sei se é o que tinha de melhor, mas ele manteve a coerência do Bavi. O Bavi foi quase esse mesmo time aí, em relação apenas ao... É porque o Kaká jogou na função do Camutanga e jogou o Edu. O Edu, infelizmente, acabou se lesionando e aí continuou o Kaká e o Camutanga entrou. O Camutanga hoje foi muito bem. Então, assim, ok. Mas dentro do possível, dentro do que o Vitória tem das peças disponíveis, hoje foi um time, ok, um time justo. E eu gostei. Eu Muito gostei. bem. Poderia ter feito melhor? Poderia. Mas eu acho que a qualidade técnica do Vitória, não só dos jogadores, mas a qualidade técnica em relação a alternâncias táticas ou a variações táticas do treinador, poderia ter sido melhor, mas fez o que tinha que ser feito. Vencer o Muito jogo. bem. Muito bem, então vamos contar um pouco da história do jogo, Ícaro. Quero que você passe Vamos. ali pelos primeiro tempo até o primeiro gol, né, do Vitória, que saiu até rápido. Depois, como o Vitória conseguiu manter e até ampliar no segundo tempo. Enfim, sua análise desse Vitória 2, Atlético Mineiro 0. Não era o Vitória que criava muitas chances, por mais que tivesse a bola, mas não era o Vitória que finalizava tanto. Porém, um Vitória que tentava, olha só, uma coisa é você tentar, outra coisa é você criar. O Vitória tentava criar suas chances pelas laterais, mas por dentro, pelo meio, não era uma equipe que levava tanto perigo. Ok. Só que aí, em uma bola parada, o camisa 9, por mais que ele não use a camisa 9, ele use a camisa 79, ele chamou a responsabilidade e fez o gol. E a gente pode questionar, deveria ter uma barreira rasteira, ele poderia, no caso, pensando pelo Atlético Mineiro, ele poderia ter feito algo diferente, Everson, ou a barreira do Atlético Mineiro poderia ter colocado mais um ali, talvez, mas Renato Kaiser, mais uma vez, chamou a responsabilidade e fez o gol que abriu o placar para o Vitória. Vou repetir, Renato Kaiser pode não ser um centroavante unanimidade no Esporte Clube Vitória, mas ele é um goleador ou o homem gol de uma equipe que não cria tanto para ele, mas nem sempre quando ele tem tantas oportunidades de gol, ele acaba desperdiçando. Hoje ele faz o gol do 1-0 em uma situação de bola parada, uma finalização rasteira, ele abre o placar e o Vitória consegue ter uma certa tranquilidade. Tanto o Vitória quanto o Atlético Mineiro que não jogavam bem. Era um jogo chato, um jogo truncado. Mas ok, volto a repetir. Na situação em que o Sport Clube Vitória se colocou nos últimos anos na Série A, ele não se dá o direito de jogar bem ou jogar mal. O Vitória precisa vencer as partidas. E hoje o Vitória venceu, não sofreu gol, fez 2 gols, um no primeiro, um no segundo, e saiu com 3 pontos. Uma equipe que tinha 4 pontos e hoje chega a 7. Ou seja, o Bahia foi a 8 pontos, se eu não estiver enganado. O Bahia tinha 7 e aí no Bavi empatou, foi a 8. Se Não, ganhasse, chegou a 7 agora, né? Chegou a 7 agora? Não, acho que o Bahia Isso. tem 8. Não, tem 7 mesmo. Ele Tem 7?
tem 7 pontos. Ele venceu o Tá. Remo, venceu Não, agora o eu tô Atlético e falando do empatou com o Bahia. Tô Bahia, né? falando do Bahia. O Bahia vence o Atlético Mineiro, empata com o Ah, Fluminense, sim. vence o Corinthians Isso, o e Bahia empata com tem, Vitória. tem Tem 8 oito hoje. pontos. Isso, Pode ir a isso, 11 isso. amanhã, isso. Pronto. Então, assim, está um ponto do rival. Considerando quais são as realidades das duas equipes, o Vitória poderia ter feito mais. Ah, mas o Vitória enfrentou Flamengo e Palmeiras. Em hipótese alguma, deveria ter sofrido 5 gols do Palmeiras e muito menos ter saído derrotado do Barradão do Flamengo. Mas passou, ok, passou. O Vitória venceu o Remo, venceu o Atlético Mineiro e empatou com o Bahia. São 7 pontos. Está um ponto do seu maior rival que tem muito investimento. Porém, possa ser que o Bahia amanhã vence o jogo e vá a 11. Mas, ainda assim, o Sport Clube Vitória de Jair Ventura está devendo. Ponto. O Vitória Mas ainda começou a pagar hoje, né? Dá pra está dizer, começou a devendo. pagar hoje ou ainda não? Não sei. Eu não vou te dar uma resposta definitiva. Eu não sei. Porque o Vitória, no que o Vitória me mostra, ainda é uma equipe muito irregular. Muito irregular. Então eu não sei. Possa ser que na quarta-feira eu não sei quem é que o Vitória enfrenta. Eu sei que o Vitória enfrenta o Mirassol no final de semana no domingo, 6h30. Não sei, eu Bom, vou até olhar aqui para ver vamos quem é dizer que eu. agora que o próximo jogo do Eu vou olhar aqui Vitória, também. 7 da noite contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Pronto. É um jogo chato. Um porre de jogo. Se sair de lá com um empate ou uma vitória, resultado excelente. Porém, a gente não sabe como é que vai ser. Se o Vitória vai começar ganhando no primeiro tempo, no segundo tempo vai baixar as linhas e vai tomar o empate. A gente não sabe. Porém, independente da forma que for, conseguir um empate no Rio Grande do Sul é muito bom resultado. E aí vem pro Barradão com a equipe que também, igualando o Atlético Mineiro, é uma equipe que tem uma certa freguesia. O Vitória venceu o Mirassol em 2022 na Série C, lá em São Paulo. Ano passado, o Vitória venceu tanto no Barradão, por 2-0, quanto poderia ter vencido também em São Paulo. O Vitória colocou 3 bolas na trave naquele jogo. Oswaldo, Renato Kaiser e eu não lembro outro jogador, mas teve uma finalização de frente para o gol de Lucas Braga. Ou seja, é uma equipe que, historicamente, acaba se tornando acessível para o Vitória. Ou seja, se eu fosse um dos dirigentes do Vitória, ou parte da comissão técnica, o treinador, jogadores, o que é que eu projetaria? 4 pontos. Um ponto lá no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, e uma vitória contra o Mirassol. Eu acho que o Vitória precisa pensar grande. E pensar grande é almejar objetivos nessa forma. A gente Qual é o sabe que teto pra você no Vitória nesse Brasileirão? É o que dá pra sonhar? Sul-Americana? É o máximo? Rapaz, eu acho que se o Vitória for um time mais aguerrido, um time taticamente melhor treinado, uma equipe tecnicamente que consiga finalizar em gols as suas chances criadas, uma gestão que consiga dar tranquilidade para o treinador e para os atletas, é possível que o Vitória consiga fazer um campeonato ok. O que é um campeonato ok para o Vitória? Um campeonato em que a equipe não precise ficar fazendo contas matematicamente de rebaixamento. Então, é possível a Vitória fazer isso. Se vai conseguir ou não, são outros 500, mas é possível. O Vitória não tem uma equipe tão ruim assim. Tem uma equipe boa, mas precisa ser melhor treinada e melhor gerida. Ponto. É o que eu penso pro Vitória hoje, no dia 14 de março.
Muito bem. Alguns comentários aqui da galera. O Pablo Carvalho, ativista, que é nosso membro e torcedor do Bahia, mas está por aqui acompanhando. O Fernando Caldas, ele fala que parabéns ao trabalho de vocês, que supera as divisas do Nordeste. Sou paulista, morador do interior de São Paulo e admiro muito o trabalho de vocês. Pô, valeu demais, viu, Fernando? É isso, né? A gente aqui a gente foca no Nordeste, mas tem conteúdo para o Brasil inteiro. Também tá por aqui o Jefferson Gegeu, tá feliz. O Pablo Carvalho fala que o Vitória não tem banco. Anderson Pato, que jogou hoje, estava na Juazeirense, jogando no Bendito Adalto. Tem a questão do elenco que é limitado, de fato, né, meu querido Ícaro? Mas você não dá muita colher de chá, não, né? Para você. E o Jair Ventura que se vire. Não, não só ele, como a gestão do presidente Fábio Mota. Tem que se virar. Não dá pra gente ficar... Não é muleta para você isso. Não, 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 não. Até porque a gente teve um Fortaleza, que eu gosto de usar de exemplo, que em muitas oportunidades conseguiu competir sem gastar tanto. Então quer dizer que o Vitória não consegue competir dessa forma? O Fortaleza em 2024, eu não lembro agora se ficou em terceiro ou em quarto, mas fez mais de 63 pontos sem gastar tanto. Ficou superior ao Bahia e o Mirassol em 2025 também ficou superior ao Bahia. Ou seja, quer dizer que não é possível? Isso para mim não cola. Ah, porque time X, time Y, time Z não tem dinheiro. Pelo amor de Deus. Isso é desculpa de dirigentes que não conseguem pensar fora da caixinha. Se nós tivermos dois exemplos, um do Fortaleza, que é do Nordeste, que não tem tanto investimento, e um do interior de São Paulo, ok, que o interior de São Paulo, o futebol de São Paulo tem muito investimento e tal, mas ainda assim, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez do Mirassol na Série A. O Mirassol bateu o Foi. Libertadores, o grupo direto. Pelo amor de Deus. Ah, mas o Mirassol é um ponto fora da curva. Beleza, possa ser que seja. Mas quer dizer que não é possível você estudar o Mirassol, o que é que o Mirassol fez, e tentar replicar? Então, para mim, tudo é possível. Eu acho que na vida a única coisa impossível é escapar da morte. O restante, Tudo bem. tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas o Vitória hoje venceu sem sofrer gols e merece estar na colocação que está. 7 pontos. Eu ainda não sei, vou até olhar aqui Nesse novamente. momento, 11ª colocação. Pronto. E o que todo torcedor quer, todo torcedor do Esporte Clube Vitória quer o quê? Uma equipe que não sofra no Campeonato Brasileiro. Volto a dizer. Não é uma equipe que tenha que brigar por Libertadores ou Sul-Americana. Uma equipe que não tenha que sofrer com seu time brigando para não ser rebaixado. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos para o campinho agora? Já falamos do jogo Vamos. aqui, vamos agora para as análises individuais, Vamos que eu né? estou feliz. Muito bem. Vitória por 2-0. Hoje dá para dizer antes do campinho que foi uma vitória mais da eficiência, né? Se a gente pegar os números do jogo, os números frios, claro que a estatística por si só não quer dizer muita coisa, mas Sim. o Atlético teve mais posse de bola, né? 67-33, teve um pouco mais de finalizações, teve bem mais escanteios, 10-4. Enfim, foi um jogo mais da eficiência do Vitória, que conseguiu se defender bem, não tomou gol, e quando teve a chance guardou, é por aí? Rapaz, é uma vitória que não sofreu. Não sofreu. Mas eu acho que não sofreu muito por conta da incapacidade do adversário do que por um sistema defensivo eficiente do Sport Clube Vitória. Mas o que vale é o resultado. Por mais que eu seja analista, comentarista e tal, é uma coisa que eu prezo no meu entendimento do jogo. Irmão, seu time tem que vencer. Ok que hoje não vai dar para vencer jogando bem. Vença o jogo. Hoje não vai dar para jogar bem. Tente vencer o jogo.
Hoje seu time jogou mal. Tente vencer o jogo na bola parada, em algum contra-ataque. No futebol, o que vale é vencer a partida. Agora sim, a gente pode questionar se uma equipe vence jogando mal em vários jogos, o que não é o caso do Vitória. O Vitória não venceu o jogo. Tô falando no jogo de Campeonato Brasileiro desde o Remo. Não lembro quando foi que o Vitória enfrentou o Remo agora numa data. Mas o Vitória tinha mais Foi a de um primeira mês. rodada, 28 É, de janeiro. pronto. O Vitória tinha mais de um mês que jogava só em Salvador. Jogava só em Salvador. Depois do jogo contra o Palmeiras. Não lembro a data agora. Mas jogava em Salvador e não conseguia vencer uma equipe grande e vencer jogando bem. Os adversários do Vitória foram Galícia, Bahia de Feira, Jacuipense e Bahia. Ok que o Bahia é um time de Série A, é um rival direto, mas dava para ter jogado melhor. Por que eu digo isso? Porque era uma equipe que só estava atuando em Salvador. E assim, mas não tinha tempo de treinamento. Pelo amor de Deus. Essa falácia, essa conversa fiada, não vai colar comigo. O Vitória jogou contra o Flamengo. O Flamengo foi depois do Palmeiras. O Vitória jogou contra o Flamengo no dia 10 de fevereiro, antes do Carnaval. O Vitória teve oportunidades para fazer mais de um gol, não fez. Teve um pênalti a seu favor, não converteu e acabou sendo derrotado. E aí depois vieram adversários como Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, e o Vitória não conseguiu convencer o seu torcedor de que dava para fazer mais. E aí a gente chega no adversário mais cascudo, mais contubardo, que foi o caso tanto hoje do Atlético Mineiro, que é um adversário, por mais que seja freguês, é um adversário complicado para o Vitória. Por mais que tenha sido 2-0, não foi um jogo fácil, mas foi um adversário em que o Vitória não sofreu. E beleza. Eu acho que é isso que o Vitória dá para fazer. Se fez hoje, se fez contra o Bahia no primeiro Bavi do ano, dá para fazer contra outras equipes. Se o Vitória conseguiu levar perigo à equipe do Flamengo. Mas era o time de Felipe Luiz e mudou o treinador. Pô, meu irmão, com todo respeito, dá para fazer mais. Então, se o Vitória fez ou mostrou competência para competir contra o Flamengo, contra o Bahia, nos 3 jogos desse ano, o Vitória mostrou em determinado minutos que era possível competir e ser superior. O Vitória demonstrou isso. Se fez isso contra o Atlético Mineiro, que ano passado foi vice-campeão de uma Sul-Americana e tem jogadores excelentes. Tem o Everson, tem o Hulk, tem o Gabriel Menino. Então, assim, dá pro Vitória fazer mais. E é uma coisa que eu gosto de bater nessa tecla. A equipe do Sport Clube Vitória precisa parar de se colocar como pobre coitado, como patinho feio. Está na hora de assumir a responsabilidade, por mais que não tenha o mesmo investimento de outras equipes. Falar assim, opa, eu sou Vitória, eu tenho uma torcida de massa, eu tenho uma torcida grande, eu tenho bons jogadores, dá pra gente fazer mais. Muito bem. Agora vamos pro campinho, Ícaro. Vamos começar pelo Arcanjo, que fez ali Vamos. umas duas boas defesas, né? Não tão difíceis ali, mas quando a bola chegou, ele pegou. Eu vou dar um branco para Arcanjo hoje, não que ele Não, merecesse um branco é branco, pra quem mas... não joga, Ícaro. É o Tá. amarelinho, o meio Pronto, pronto, termo. pronto, 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 pronto. Eu vou dar um amarelinho pro Arcanjo, porque não teve tanto trabalho. Então a nota 5 para ele. Muito bem, então amarelinho pro Arcanjo. A zaga Kaká e Camutanga, o Kaká Mutanga. E aí, foi boa essa dupla? Verde para as duas, verdezinha, verde cana para as duas. Tanto pro Kaká quanto pro Camutanga.
Foi uma zaga. Putz, eu esqueci agora o termo, eu sempre esqueço os termos. Mas foi uma zaga intransponível, podemos dizer assim. Ou melhor, impenetrável. Ou infiltrável. Foi uma zaga sólida. Era essa a palavra que eu queria. Hoje foi uma zaga sólida. Espero que mantenha isso para o jogo de quarta-feira, diante do Grêmio. diante do Grêmio. Mantenha uma zaga sólida, não sofra tanto defensivamente, e que no domingo, às 18h30 contra o Mirassol, novamente consiga ser sólida e vencer o jogo. Então vai ser um verde-cana, tanto para o Kaká, tanto para o Camutanga. Me agradaram hoje a dupla de zaga do Vitória. O Eu, Kaká eu entrou e gostei. entrou bem, né? Chegou Sim. no Bavi. Aparentemente vai ser o dono da posição, considerando também as lesões e etc. Mas é um atleta que demonstrou segurança e, quem sabe, não seja o xerife da equipe rubro-negra. É isso, né? Eu acho que foi uma boa contratação. Acho que tava faltando mesmo um zagueiro que fizesse o companheiro crescer, né? Eu acho que o Edu que De- poderia ser esse zagueiro, mas se machuca muito, né? Toda vez que joga, passa, Acho que eu já falei isso aqui, ó. Acho que eu já falei passa aqui, ó, cinco fora, né? algumas Enfim, vezes sobre o Edu, e é uma pena, porque, tipo assim, é o melhor zagueiro do Vitória, tecnicamente, taticamente, defensivamente, é o melhor zagueiro do Vitória. Mas, infelizmente, é um atleta que toda vez que ele passa a ter uma sequência, infelizmente ele acaba se lesionando. E realmente é muito triste. É muito triste, é muito triste. Mas, o Nathan Mendes, eu acho que fez uma partida ok. Também não sofreu. Então vai ser um amarelinho para ele. E o Ramon, que para mim jogou bem hoje. Não do nível do Bavi, mas um pouco melhor do que ele vinha apresentando contra outros adversários. Então, verde cana pro Ramon. muito bem. Hoje Então, ele me agradou além do Bavi. bom, defesa avaliada. Eu vou perguntar se você não quer rever a nota do Arcanjo, porque a galera lembrou aqui um lance no início do jogo, né? Um chute cruzado, que ele fez uma defesa difícil ali. Não, não conta não para aumentar essa nota? O Jefferson Não, Gegeu lembra que o Arcanjo evitou que o Galo abrisse o placar. E o Bernardo Magalhães fala que tem que ser pelo menos um verde claro pro Arcanjo. Ainda amarelo? ele tá lá para fazer esse trabalho. O trabalho dele é defender. A não ser que ele fosse bombardeado, o que não foi o caso. Aí a gente poderia falar assim, poxa, hoje Arcanjo sofreu muito. Mas ele não sofreu muito. Então, nas defesas que ele precisava aparecer, ele apareceu. Foi muito bem. E o Vitória não foi vazado. Então, não vou dar uma nota maior pro Arcanjo. Com todo respeito à análise e os comentários de vocês. Mas eu acho que o amarelinho para ele tá de bom tamanho. Hoje, Muito, hoje, hoje. uhum. Muito bem. Quem também tá de olho aqui na live é Cássio Zirpoli, viu? O Ícaro Análise, nosso chefe aqui. Então, tá de olho aqui Foi na guerreiro com gente. quê? Ele falou, o co-irmão foi guerreiro em quê? Ele tá Foi falando do guerreiro no Vitória? jogo, pra vencer. Acho que é isso, né? Acho que foi guerreiro contra o Atlético, né? Conseguiu vencer 2 a Muitas coisas que a 0. gente fala é justamente sobre isso. O Vitória ser muito guerreiro, mas Lutador. o Vitória tá na hora de começar a assumir um protagonismo. E isso me incomoda. O Vitória é um time de coitado, gosta muito de se fazer de coitado. E não dá pro Vitória ficar se fazendo de coitado. Dá pro Vitória começar a assumir o protagonismo. Mas vamos ver na Copa do Nordeste que ele é a única equipe da Série A na competição. Vamos E ver o vai que é estrear que contra o vai meu Belo, acontecer. viu, Ícaro Análises? Vai É? estrear contra o meu Belo, aí no Ô, meu Barradão. irmão, com todo respeito, gosto muito de você, gosto mesmo muito de você, mas que o Vitória broque o seu Botafogo. Mas você falou que o Galo é freguês do Vitória, mas o Vitória é freguês do Belo nos últimos 9 Pô, não jogos. precisa tocar nesse ponto, Nos não, últimos 9 rapaz. jogos entre Belo e Vitória, o Vitória venceu um jogo só e o Belo tem umas 2 ou 3 vitórias no Barradão. Tem uma classificação em pré-Copa do Nordeste. Infelizmente eu estava lá nessa Isso. pré-fase da Copa do Nordeste 2021. Paulo Genesini salvou. Entrou pra pegar pênalti e defendeu.
Na Série C, no último jogo entre eles, na Série C que o Vitória sobe, o Botafogo ganha de 1-0 no Barradão também. Então Na fase cuidado, viu? classificatória, né? Não é na, É a no primeira fase, quadrangular. é. Nem lembrava desse jogo. Eu sei que o Vitória se classifica contra o Brasil de Pelotas. Irmão, Série C, pelo amor de Jesus Cristo, eu não gosto de lembrar de nada. Nada da Série C pra mim é agradável. Mas você lembrou que é a vitória do Mirassol, né? Aí esse você lembra. É, é. A parte boa Foi. você lembra. Muito seletiva a sua memória. Mas vamos lá, vamos pro meio de campo, Kaique e Baralhas, os volantes. Rapaz, para o Kaique, primeiro volante ali vai ser um amarelo com vermelho. Acho que ele não foi tão bom assim com a bola no pé. Algo que o Vitória necessitava no jogo de hoje. Então, não vejo como um grande ponto dele. O Baralhas, a gente pode falar que dentro do que ele agrega ou do que ele é importante no sistema de Jair Ventura, ele foi ok. Também nada de acima da média. Um amarelinho para ele, acho que está de bom tamanho, nota 5. E pro Martins, que fez um bom Bavi no meio de semana. O Bavi dele no final de semana foi horrível, horroroso. Parece que ele sentiu o jogo, mas se recuperou no jogo seguinte. Então eu valorizo muito isso. E no jogo de hoje, ele manteve essa regularidade que ele vem demonstrando no Leão da Barra. Então, um amarelinho para ele também. Pro Muito bem. Martins. Amarelinho? Amarelo não, verde cana, verde cana. Ah, Perdão, sim, eu perdão, já tava perdão, perdão. aqui. A galera já ia invadir os comentários aqui, viu? Que pelo termômetro da torcida, acho que foi o jogador que a galera mais gostou, né? Pelo menos em comentários ali em Instagram e tal, Twitter. Eu Ele tem sido bem vi regular. muitos Acho que elogios a ele. o jogo bem ruim dele foi justamente a final do Baiano. Por ser primeiro Bavi, talvez, fora de casa. Ele acabou não indo tão bem, mas o jogo do meio de semana ele já acabou sendo muito participativo. Muito bem. O Antônio Menezes falou que era para ser verde no Baralhas e disse que foi o melhor jogador em campo. Já o Jefferson falou que o Martinez foi o melhor em campo, na opinião dele. Galera aqui dando as suas opiniões. Bom, vamos partir para o ataque. Marinho mais uma vez titular, né? Mas saiu cedo de campo. E aí também o Mateuzinho e o Caio. Começa pelo Marinho. Tem nota o Marinho? Um amarelo com vermelho pro Marinho. Acho que eu não sei até que ponto é falta de ritmo e um questionamento técnico dele. Ele já tem quase um mês no Vitória. Acho que ele já tem mais de um mês no Vitória. Então a gente já não pode questioná-lo tanto sobre técnica. Tática, talvez. Ritmo, talvez. Mas técnica, acho que a gente não pode questioná-lo tanto. Então é um amarelo com vermelho para ele. Mas eu ainda tenho fé. Isso aí já é uma... Fugindo totalmente do Ícaro análise, do Ícaro comentarista, do Ícaro corneteiro, do Ícaro... Eu sou, porra, Marinho é... Eu sou muito fã de Marinho, muito, muito fã mesmo. Então eu ainda espero vê-lo atuando com a camisa do Vitória de uma forma melhor. Aí hoje machucado, né? Sabe o que foi exatamente, Igor? Não, não sei. Vamos torcer para não ter sido nada grave. Bom, e o Mateuzinho, Exatamente. jogando ali mais pelo lado hoje. Funcionou? Dele, né? Infelizmente, eu não gosto do Mateuzinho marcando para recompor. Mas, novamente, ele foi muito bem. Então, verde cana pro Mateuzinho. Verde cana pro Mateuzinho. Acho que, dentro do possível do que o jogo pedia, ele foi eficiente. Ainda mais na sua característica na qual ele tem que voltar para defender, fechar na linha, marcar lateral. Eu não gosto. Já falei aqui algumas vezes, vou continuar falando. Não me agrada, mas a gente respeita. Muito bem. E o Kaiser? Foi esperto, fez um gol a lá Ronaldinho Gaúcho. E aí? Rapaz, acho que pro Kaiser vai ser um verde cana também. Eu não sei aqui, mas
Já fiz algumas críticas a ele. Acho que ele pode agregar mais ao Vitória, mas eu não sei até que ponto é dele e do sistema do treinador. Porém, é um atleta, um atacante, um centroavante que, na maioria das vezes, quando ele marca gol com a camisa do Vitória, sempre são gols em que abre o placar, tá 0-0, ele faz o gol do 1-0, ele empata o jogo, ou então ele coloca a equipe na frente. Sendo assim, é um atleta que eu respeito e que eu tenho uma certa admiração e um certo até cuidado na hora de avaliá-lo. Porque eu acho que, aí é na minha percepção, eu não estou dizendo que Kais é um craque, que ele é intocável. Mas eu estou dizendo que na maioria dos gols em que ele faz, são gols decisivos. Não são gols de números frios. É gol que a equipe abre o placar, que a equipe empata o jogo, ou que ele coloca a equipe na frente. Então isso, na minha visão, na minha avaliação de futebol, é algo que eu considero bastante. Então, para ele, um verde cana que você fazer um gol naquelas condições, um gol de falta, rasteiro, contra um adversário difícil, uma equipe que no Campeonato Brasileiro não vinha jogando bem, vinha de algumas derrotas, goleada. Então, você fazer um gol naquele momento foi muito importante. É o caso é que hoje o time do Vitória usou na camisa, né, personagens do Wagner Moura, Sim. né, por causa do Oscar de amanhã, e o Kaiser foi o Pablo Escobar, o matador, né? Então ele fez o gol, né, usando a 41. Eu fico imaginando a galera lá fora, né? Pô, Pablo Escobar fez o gol. Pô, cara, a galera não entendendo muito bem, né? Quem viu o jogo em outros E o lugares. Capitão Nascimento foi justamente Baralhas, né? O Capitão também Isso. eu achei uma sacada muito boa do Vitória em Você. relação ao marketing, né? Dá pra gente falar que é o marketing. Foi muito Isso. bem analisado, avaliado e colocado para jogo esse Pablo Escobar. No decorrer do tempo que eu tava vendo a escalação, eu falei, oxe, aqui só são personagens que o Wagner Moura protagonizou na carreira. Eu lembrei muito do Olavo, daquela novela Tropical, eu acho, que ele tinha Belinha, né? Paraíso Era Tropical. Paraíso Tropical e tinha Camila Pitanga, não lembro o nome da personagem Isso, dela. Camila Pitanga. Mas era muito boa. Aí eu lembrei, eu falei, Olavo, Pablo Escobar e Capitão Nascimento. Aí eu me toquei, eu falei, opa, isso aqui é alguma homenagem ao genial Wagner Moura, né? Ele é nota 1 milhão. E graças a Deus ele é torcedor do Esporte Clube Vitória. Isso, exatamente. Torcedor mais ilustre do Vitória, Os né? bons Segundo. torcem pro Esporte Clube Vitória. Muito bem, que ele possa trazer. Se o Wagner Moura ganhar um Oscar amanhã, vai colocar mais uma estrelinha na camisa, Ícaro Análise? Ou não? Vai E contar? tem gente que é a favor, né? Eu não sou a favor de nenhuma estrela, mas a não ser que seja uma estrela de um campeonato importante, mas tem gente que acha que é acessível, então a gente faz o que? Respeita, né? Mas eu espero que ele ganhe, merece, é um ator genial. Para mim, a melhor obra que ele fez na carreira é justamente o Capitão Nascimento. Muitas pessoas não entendem a crítica do filme, mas eu gosto muito do Capitão Nascimento, tanto do 1 quanto do 2. É um dos melhores filmes assim que eu assisti. Eu realmente gosto bastante da crítica do filme e do personagem também. O primeiro é ele combatendo o tráfico, né, tudo mais. E no segundo é ele combatendo a milícia, né, do Rio de Janeiro. Isso. Ele mostrando o que é que acontece e que nos dias de hoje ainda estão, infelizmente, estão na ativa. É o nosso querido Gabriel Costa botando a arte, né? Que o Vitória publicou aí na hora da sua Não, escalação. nota 10, nota 10, nota 10 pro Vitória nessa sacada aí. Eu sou muito crítico em relação ao Vitória nessas paradas, mas nota 10 genial demais e Wagner Moura merece. Sempre que ele pode, ele exalta o Esporte Clube Vitória, então foi bastante válido. Muito bem. O Saulo Lessa lembra aqui de outros torcedores ilustres, né? O Duval, o Leles, Daniela Mercury, Léo Santana, Tatal, Lázaro Ramos, enfim, tem vários Ivete torcedores. Sangalo, Icara Análises, porra, só tem torcedor bom do Vitória.
Muito bem. A sua participação hoje, Ícaro, está bombando, viu? Arthur É? Silva mandou uma mensagem aqui, tá se deliciando. Atos Rildo falou: Ícaro é um showman, eu estou me deliciando. Lá ele, pai, pelo amor de Deus. Mande um abraço aqui para Atos Rildo, tá? Seu novo fã aqui do 45 Arthurzido, minutos. meu irmão, tamo junto, um abraço pra você. Pega leão. Atos Rildo e Arthur Silva, viu? São duas pessoas Arthurzito diferentes. e Arthur Silva, tamo junto. Tamo junto, meus irmãos. Não, é Nosso Atos leão Rildo, veloso. Ícaro. Atos Rildo. Atusildos. Atos. Atos. Ah, ah, Rildo, tá, que é o entendi. nosso comentarista do Atusildo. Náutico. Não sei se você já viu as lives do Náutico, mas temos Atos Rildo, que é Não, um não, showman que nem não. você. Esse jogo Náutico e Vitória tem que sair Não, de não, não, alguma não, não, eu maneira, não quero tá? não, não quero não, porque o Náutico sempre ganha Não, do mas. Vitória. Não, não quero não, não quero não, não quero não. Ó, Atos Rildo é totalmente maravilhoso. Enfim. E Tamo se junto, meu tiver irmão. Vitória e Náutico, eu tenho que fazer a live, tá? Eu não Não, aceito outra eu não pessoa vou fazer a estar live. presente, eu já estou Não, avisando você logo, eu vai não ter que vou estar estar. presente. Tem que ter esse encontro, uma live Atos Rildo e Ícaro Análises. Sai de baixo, viu? Será um showzaço de resenha. Isso, vai ser algo para os anais do 45 minutos. Bom, vamos pro banco do Vitória. Vamos começar pelo Eric, que foi um banco titular. E ele entrou muito melhor que o Marinho estava até o momento, né? Nota verde pra ele. Verde pra ele. Eu já falei aqui, inclusive, que quando o Eric vem do banco, ele acaba sendo mais decisivo, mais agressivo aos adversários. Não que ele tenha que ser banco para sempre, não é isso. Mas eu acho que em algum determinado momento ele precisa ser banco para sair dessa zona de conforto de titular absoluto e começar a brigar também pela sua vaga na equipe titular. Marinho teve 2 oportunidades como titular e acabou não indo tão bem. Ponto. Então, mas foi um golaço, foi um golaço, foi um golaço. Essa Golaço. chapada de Eric, coitado de Everson. Virou freguês da chapada de Eric. Belo gol, né? Eric gosta de Golaço, fazer belos golaço. gols, né? Sim. Quando ele faz, geralmente é um belo gol. Bom, vamos voltar pro campinho, né? Eric, avaliação positiva. Ainda tivemos Edenilson, que entrou no lugar do Kaique, e também foi um jogador que entrou e melhorou, né? Em relação ao seu Nota verde substituto. cana para ele, pro Edenilson. Gostei. É um menino que tem jogado muito bem e merece ser titular. Edenilson merece ser titular do Sport Clube Vitória. E é isso. Ele foi muito bem hoje. É um ativo da base. Merece jogar mais e ser titular da equipe. E é zagueiro e volante também, né? Joga Sim, sim. Pode fazer 2 em 1, né? isso. Bom, ainda tivemos o Pato, né? O Renzo Lopes, e é isso, né? Cara, o Renzo Lopes eu vou dar uma nota E o branca Fábio, para né? ele. Eu vou dar uma nota branca pro Renzo Lopes. Não que ele tenha ido mal, mas acho que ele não foi tão determinante assim. O Pato, eu gostei da entrada do Pato. Ele foi muito ali fazendo os movimentos e tal para atacar espaços, enfim, dando essa opção na profundidade. Então vai ser um amarelinho para ele, nota 5. Pro Anderson Pato, né? Anderson Pato. Isso. E pro Fabri, acho que entrou bem ali já no minuto final, na ocasião que tinha que segurar mais a bola, levar para a linha de fundo, sofrer faltas e etc. Então vai ser um amarelinho para ele também. Muito bem, amarelinho. E pra fechar, Jair Ventura. Vai vir o verde cana, o famoso verde cana pra Jair Adventure hoje? Não, para mim ele ainda está devendo, vai ser um amarelo. Hoje vai ser um amarelinho para ele. Ser um amarelinho para ele. Eu acho que ele pode fazer mais. Ele tem capacidade de fazer mais, mas ele ainda está devendo. Então vai ser um amarelinho pro professor Jair Ventura. Muito bem. Então, amarelinho pro Jair Ventura. E o melhor em campo, pra você quem foi? Está aí é uma grande incógnita, mas rapaz, eu vou ser justo, eu vou o Ramon melhor em campo hoje. Acho que ele vem numa regularidade. Você tá aqui comigo toda a live. Ele é muito criticado por mim,
mas tem 3 jogos já, os 2 Bavis e o jogo de hoje, no qual ele vai muito bem defensivamente e ofensivamente. Então, para mim, acho que ele merece ser eleito o melhor em campo aqui no podcast 45. O Ramon está merecendo, tem jogado bem. Espero que ele mantenha essa regularidade nos jogos. E é isso. Muito bem. É isso. Ícaro Análise fez a sua avaliação. A galera achou que pegou pesado em algumas notas aqui, a galera no chat. Mas Ícaro é o nosso Pedro de Lara, tá? É o nosso Regis Tadeu. Eu achava que Atos Hildo era o exigente das análises. Mas depois de Ícaro Análise, pô, Atos Hildo é um bonzinho das análises. Hoje aqui tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 com nota verde. Com verde cana. Imagine, você não acha que eu tô bom demais, não? É porque o Arcanjo e o Jair Ventura, a galera achou que você poderia ter sido um pouco mais. Um pouco bondoso com eles, né? Entendi. Ter de dar uma nota melhor. Né? O Bernardo Magalhães disse que você só vai dar a nota verde pro Jair Ventura quando o Vitória ganhar de 6-0. Não. Não precisa ganhar de 6-0, não. Ele pode até 5 empatar tá o jogo, bom. mas se a equipe for defensivamente sólida e ofensivamente criar muitas oportunidades de gol, ele vai ganhar um verde. Só que eu ainda acho que ele não mereça. E tá tudo ok. Ainda acho que ele está devendo. E eu acho que ele pode. Quando eu critico um atleta, um treinador, é porque eu sei que eles podem fazer mais. Então, às vezes, eu não vou dar uma nota máxima, porque eu sei que ele pode merecer aquela nota. Então, ele pode fazer mais. Então, é isso. Na minha avaliação, é dessa forma. Muito bem. Arthur Silva falou que gostou muito do Verde Cana, tá? Vamos adotar oficialmente. O nome do verde agora é Verde Cana. Não é mais Verde Paulo. O Verde Paulo Sérgio é o melhor verde, né? Que Ah, é. entendi. Agora o segundo verde é o Verde Cana. Então já temos nomeados aqui os 2 verdinhos das nossas avaliações. A galera tá lembrando de outros torcedores famosos do Vitória, né? O Antônio Menezes fala do João Baldo Ribeiro, escritor. O tema torcedor fala do Carlos Marighella, né? Que lembra que era Carlos torcedor do Marighella. Vitória. Isso, então a galera está por aqui, né? A galera Ivete Sangalo, enfim, o Saulo também lembrou da Ivete, enfim, vários torcedores ilustres, dentre eles Ícaro Análise, né? Que está nesse top principais torcedores do rubro-negro. É isso, Ícaro, e aí agora? Expectativa para o jogo contra o Grêmio, jogo difícil já na quarta-feira. E assim, é como eu falei, parar desse coitadismo, assumir a responsabilidade, botar a bola no chão, porque é possível vencer o Grêmio lá dentro. Basta o Vitória jogar o que pode, ser defensivo, Jair Ventura treinar a equipe taticamente para poder fazer um grande jogo fora de casa. E para mim, cara, no futebol, não só no futebol como na vida, para mim, Ícaro Caldas Leite, Ícaro Análise, a única coisa impossível é escapar da morte. Fora isso, tudo é possível. É possível a Vitória fazer um grande jogo lá na Arena do Grêmio e sair com os 3 pontos. Basta ter postura e culhão e assumir o protagonismo. Falar assim, opa, aqui é Vitória, vamos jogar bola e pronto. E é isso. Boa. E o que eu digo em jogar bola não é ter a bola no pé, não. É ter 80% de posse de bola, 30 finalizações. Não. É jogar bola, ter disposição, ter atitude. Como é que o pessoal dá... Vixe, o pessoal gosta de falar, meu Deus. Intensidade para jogar. E é isso. É possível. Dá para o Vitória fazer isso. Basta querer. E finalizo aqui, meu queridíssimo amigo Fábio. Muito bem, o Vitória joga quinta, tá? Contra o Grêmio, porque o Grêmio joga na segunda ainda contra a Chapecoense. Então o jogo do. Eu falei Ótimo. quarta-feira, Grêmio só vem corrigindo. cansado. Mais uma oportunidade para o Vitória treinar. 2 dias a mais, né? O Descansar Vitória jogou e jogar O bem. Vitória Pois abriu é. a rodada no sábado e o Grêmio vai fechar a rodada na segunda. Então Pois é. Que venham os 3 pontos. é uma oportunidade. Que venham os 3 pontos. Muito bem. Então é isso. Ícaro Análise, deixa sua mensagem final, sabadou aí, os planos pro final de semana. Conta aí pra galera. A todos que estão nos assistindo, pare de querer tratar o Vitória como coitado. O Vitória é um time gigantesco, não só no Nordeste. É um time que revelou jogadores
campeões do mundo, Bebeto, Vampeta, Dida, mais quem, meu Deus? Júnior, lateral esquerdo. Então é possível voltar a ser essa equipe e voltar a ser uma equipe protagonista no país. Basta querer trabalhar sério, parar de coitadismo, de querer se acomodar a investimentos e assumir a responsabilidade. É possível. O Vitória é muito grande, o Vitória tem história e o Vitória tem equipe para poder fazer mais e não viver todas as temporadas brigando para não ser rebaixado. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite aos que estão nos assistindo ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde aos que irão nos assistir depois. No corte. E até quinta-feira. É isso. Valeu. Sabadão, Ícaro Análise. Aproveita aí seu final de semana. Tá liberado Feliz. tomar uma? Vitória ganhou, tá liberado tomar uma? Pô, Uma não. Tava liberado antes, imagina agora, né? Então... Não, eu não paro pra tomar uma, eu paro pra tomar umas. Muito bem. E amanhã, não sei se posso fazer essa propaganda, mas eu vou fazer. Estarei, pra quem é de Salvador, estarei no Campo do 4, da TV Aratu, às 10 horas ao vivo. E muito obrigado a todos. Quem beijo. não é da Bahia, tem como ver no YouTube, alguma coisa assim? Ou tem que... Não sei se tem como ver no YouTube, mas eu vou tentar publicar no YouTube depois no meu. Muito bem. O Ícaro vai avisar ou no Twitter dele, siga lá no Twitter, Ícaro Análise, no Instagram também. No Instagram, Ícaro é bombado, tá? As análises no Twitter lá também. São... Comecei muito mais bombado no Twitter do que no Instagram. Muito no bem. Instagram Então, foi do ano passado pra cá. Tomei vergonha na cara, me bombado, profissionalizei. Já virou um homem bomba. Boa. Valeu, Ícaro. Grande abraço pra você. Obrigado, meu querido Fábio. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu pro Gabriel Costa, que esteve aqui na direção de trabalhos técnicos, todo mundo que interagiu aqui, o Bernardo, o Jefferson, o Saulo, o Luciano Veloso, também o Felipe Carvalho, o Antônio, o Tema Torcedor, o Henrique Paraíba, também tá por aqui, falando que... Cuidado por usar o nome Galo, né? Ele tá brincando com aquela história que o Galo processou o Galo da madrugada, né? Aí o Galo também tá se achando demais, hein? E eu acho isso uma bestalhadice, uma idiotice sem tamanho, mas... Ok, né? Vai de cada um. Perdeu, né? Perdeu, porque não tinha o menor cabimento o que o Atlético queria. Rodolfo Nascimento, Antônio Menezes, enfim, valeu pra todos vocês, o Ian Moura, Fernando Caldas, pra todo mundo que interagiu, Fábio Campos, Pablo Carvalho, o Muanta... Valeu pra todos vocês. Tamo junto, ótimo final de semana e até a próxima, tá? Domingão tem Bahia em campo e, claro, com live e conteúdo aqui no 45 Minutos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o conteúdo não para aqui no canal que dá moral pro futebol da nossa região, trata o futebol do Nordeste da maneira que ele merece. Tamo junto, até a próxima. Valeu!